Todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Igreja, vamos agora nesse momento começar mais uma da continuidade, né? A disciplina do batismo com o Espírito Santo, tá? Você pega a sua apostila e abre ela na aula 11, página 31. Então, lá embaixo no tópico 3, falsos conceitos sobre o batismo com o Espírito Santo. Todos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim o texto. Vamos lá? Embora alguns tentem deturpar o ensino bíblico no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, devemos estar atentos contra as tais armadilhas. Novo nascimento. Existem grupos denominados antipentecostais que confundem o batismo com a conversão ou novo nascimento. Batismo é a promessa para aqueles que nascem de novo. Atos 2:39. Vamos ler? Existem alguns grupos que confundem batismo com novo nascimento. Então veja bem, por exemplo, a gente sabe que tem algumas denominações, tá? Algumas seitas que você olha para aquela seita e vê que a pessoa se porta com decência, não chama pornografia, não bebe, não fuma, mas se você entrar naquela seita para ver a doutrina dela, ela é toda herética. É uma doutrina que bate contra o cristianismo, vai contra Deus. Então, eles consideram-se nascidos de novo, transformados, né? Mas para Deus não vale, porque para Deus o que provoca, né? O que causa o novo nascimento é o que? É o Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que o homem tem que nascer da água e do Espírito, tá? Então, o Espírito se refere à renovação de entendimento, tá? E água se refere à lavagem. Então, 2:39 de Atos, vamos ler o texto. 2:39, diz assim o texto. Vou ler para vocês. Porque a promessa vos diz o quê? Respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ei, entenda uma coisa. Se alguém chegar para você e dizer assim: ei, esse negócio de falar em língua, essa zoada que vocês fazem aí, batendo com o Espírito Santo, isso aí foi para o tempo dos apóstolos lá, o tempo de Jesus Cristo, não é mais para essa era de hoje. Aí você vai lá e lê esse texto aqui, aí cala a boca dele na hora. Por quê? O batismo com o Espírito Santo, tá? Os dons espirituais, falar em língua, isso não foi só para o tempo apostólico lá, é para nós também. Está aí nesse texto. Olha o que é que diz o texto, observa direitinho. Porque a promessa vos diz respeito. Aqui era Pedro falando sobre o derramamento do Espírito Santo, falando sobre a promessa que Joel tinha falado, ele tinha profetizado, Deus usando o profeta Joel, e profetizou acerca do que? Do batismo, ou seja, do revestimento de poder, do derramamento do Espírito Santo. E aí ele diz: porque a promessa, que promessa? A promessa que Deus fez através de Joel. A promessa
vos diz respeito a vós. Ei, no caso aqui Pedro estava falando com ele lá naquele momento, mas hoje está falando conosco também. Mas lá, naquele momento, era para Pedro. Veja bem, vos diz respeito a vós, ele lá, tá? A vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Não tem limite. Todo mundo que vier a se entregar para Jesus pode ser batizado. Já é batizado, como eu falei na última aula, já é batizado simbolicamente. Agora, quando eu digo simbolicamente, tá? É porque não é um batismo que se vê na hora, como é o revestimento com o Espírito Santo, que a pessoa fala em línguas na hora, tá? Esse batismo que eu falo aqui, tá? Não esse que eu li, mas o batismo que eu falo é o batismo do novo nascimento. É o batismo que você recebe as virtudes, recebe a Cristo, então já recebe as virtudes do Espírito Santo. O que são as virtudes? É o poder, a liberalidade de poder que Deus dá para você exercer. Por exemplo, quando o Senhor Jesus delegou o poder aos 70 discípulos e os mandou de 2 em 2 pelas aldeias, eles eram batizados com o Espírito Santo, ou seja, eles eram revestidos com o Espírito Santo? Não. Receberam só uma ordem, uma ordenança, uma autorização. Eles receberam as virtudes do Espírito Santo, tá? Que através dele operava quando era necessário lá, porque até então o Espírito Santo ainda não estava morando dentro do homem. Ele nunca morou até que viesse o revestimento de poder em Pentecostes. O Espírito Santo nunca morou dentro de ninguém, tá? Então ele vinha quando Deus queria operar um algo, né? Quando ele queria exercer o seu poder sobre alguma coisa, sobre algo, então Deus mandava o seu Espírito vir sobre alguém, tomava esse alguém, fazia o que Deus queria e tornava para Deus de novo. Com quem acontecia isso? Sansão. Pode ver que os profetas, Elias e muitos outros eram tomados de repente, e ali fazia o que Deus queria e depois o Espírito retornava. Então o Espírito Santo, ele operava carismaticamente. Ele não morava dentro do homem ainda. Ele vinha quando era necessário, tá? Agora, hoje, depois do derramamento do Espírito Santo, Jesus disse que ele, né, habitaria convosco e estará em vós, tá? Então ele está agora dentro de nós, porque agora a Bíblia diz nas cartas, né, aos Coríntios, que nós somos templo e o que? Morada do Espírito Santo. No Antigo Testamento nunca se ouve falar disso, tá? Que alguém era templo, não, certo? Então lembrem-se disso. Se alguém vier dizer que o batismo com o Espírito Santo é essa história, né? Porque algumas religiões, algumas denominações, tá? Elas criticam a igreja pentecostal, tá? A Assembleia de Deus, aqueles que creem no batismo com o Espírito Santo, aqueles que seguem as evidências do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder, que eu expliquei para vocês que batismo, tá? Não é esse que desceu o Espírito Santo. Ali a gente chama de batismo por causa das traduções, tá? Ali é revestimento de poder. Batismo é aquilo que você recebe quando você aceita Cristo como Salvador. Recebeu a Cristo verdadeiramente de coração, é batizado na hora. Já recebe
as virtudes do Espírito Santo de Deus, aí já pode pregar o Evangelho, já pode colocar a mão sobre o enfermo, já pode orar, tá? Porque Ele nos mandou os 12 também ir pregar o Evangelho nas aldeias. Aí eu estava meditando hoje sobre esse ensino. Aí eu disse: quando Jesus mandou os seus discípulos ir para as aldeias, pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar os espíritos imundos, Judas estava no meio? Estava? Estava ou não? Estava. Ele fazia parte dos 12? Eu estava lendo hoje, me chamou a atenção isso daí, né? Para você ver que Deus, ou seja, Jesus, delegou o poder para Judas também. Judas expulsou demônio, curou enfermo também. E agora? O camarada era mafioso, era ladrão, andava com segundas intenções, queria levar vantagem em tudo. E tudo ele procurava achar um meio para conseguir. O que quer dizer que hoje também tem pessoas que estendem as mãos e ora e alguém é curado, prega o Evangelho, alguém é salvo, mas não é salvo ele. Trabalha com o interesse nisso, tá? Aí se você, para que você entenda e não venha se surpreender com ninguém, né? Porque alguém diz: mas rapaz, como é que pode? Ali o cara, ele não é isso não, porque ele prega, as almas se salvam, as pessoas são curadas, dão testemunho, tanta coisa. Não é ele quem faz? É Jesus. Quem cura é o nome de Jesus. Quem salva é o nome de Jesus. Tudo mediante a fé da pessoa que ouviu e creu. Então creu, aí Deus honra a fé da pessoa. Não é tanta a fé de quem está falando não, o canal não, é a fé de quem está recebendo. Se crê, Deus honra, porque o negócio de Deus não é com o homem, é com a sua palavra. Deu para entender? Então, quando vocês veem alguns casos de cura, né, sinais, né, no meio de lugares ou em lugares que você vê que ali anda com falsidade, né, ideológica, anda com segundas intenções, que você vê que ali é igreja que tem que age diferente, age para usurpar, né, tirar as coisas das pessoas, mas acontece sinais ali, é porque Deus está honrando, não é o homem, é a sua palavra que é pregada, certo? Deus tem um negócio com a sua palavra. O cara está lá, agindo com má fé, mas ele está pregando a palavra de quem? Dele ou de Deus? Então Deus tem um negócio com a sua palavra. Se quem estiver ouvindo crer, Deus faz acontecer. É por isso que você vai ver lá em Mateus 7, 21, sem fim de leitura, você vai ver que muitos naquele dia dirão: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos enfermos, nós operamos maravilha, nós comemos e bebemos na tua presença, Santa Ceia. Tu pregaste na nossa rua, nós aprendemos contigo. Ele vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E aí? Então devemos ter esse cuidado de não colocar o homem acima de Deus, vigiar, tá? Porque nesses últimos dias vai aparecer muitos falsos profetas, tá? E o Senhor diz que enganarão a muitos, e é o que vai acontecer. Porque não é mole não, irmão. O diabo, ele vai entrar agora com milagres falsos, mas é milagre. Como um caso que eu vi de uma mulher que ela tinha um câncer e ela procurou a igreja para ser curada, e ficou na igreja e deu oferta e ficou e foi se envolvendo e não foi curada, porque o propósito dela era que queria ser curada do câncer, mas ela não foi na igreja.
E ela desistiu, saiu da igreja e procurou uma casa espírita. E foi levada por alguém. E ali, em pouco tempo, ela foi curada do seu câncer. E aí ela diz: eu estava na igreja onde Deus opera e não fui curada, vim para o espiritismo aqui, eu fui curada. Então esse é o lugar que eu vou ficar. Só que as pessoas esquecem que o diabo, ele é enganador, ele é manipulador. Ele tem um capital de giro que engana muita gente, tá? E aí ela tem um jovem filho com 22 anos, faculdade, super inteligente, que após ela ter sido curada, em poucos dias, esse menino apareceu com um tumor no cérebro. Tumor esse que desenvolveu-se rapidamente ao ponto dos médicos se admirarem e não conseguiram deter e nem fazer cirurgia, e o menino chegou a óbito, morreu. É coincidência, irmão? Deu para entender alguma coisa aí? Ele manipula, ele tira daqui e bota ali, ele engana, ele vem para roubar, matar e destruir. O propósito dele é enganar, ele é enganador. Tá? Ele enganou ela. Por que ela não recebeu a cura aqui? Porque ela veio com interesse só na cura. Ela não queria o dono da cura, ela queria a cura. Ela queria usufruir, ela queria tirar algo que viesse me saciar, me satisfazer a vontade, e depois tchau, obrigado. Dava alguma coisa para a igreja, uma oferta, achando que estava pagando, né? Feito, tem algumas pessoas que me conhecem, né? Tem algumas pessoas que eu conheço, mas que chega, de vez em quando chega alguém: ó, pastor, eu fiz um trato com Deus, e se ele me desse isso, eu ia dar isso para a sua igreja, está aqui, leve para a obra missionária. Eu digo: olha, peraí, calma, eu vou pegar isso aqui porque a obra precisa. Mas sabe uma coisa, Deus não está interessado nisso aqui não, viu? Deus quer a sua alma. Lembre disso. Eu sei, está certo. Procure Jesus. Pronto, tem logo uma vida. Estava conversando com um, dizendo: eu vou me operar. Eu já fiz um trato com Deus que se der tudo bem na operação, eu vou 7 vezes lá na. Eu vou 3 domingos lá na sua igreja. Eu digo: e depois que acabar os 3 domingos, se tu morrer, tu vai para o inferno. Por quê? Porque tu está só com interesse, tá, de usufruir do que Deus tem. Ele dizendo que ia dar uma oferta para a igreja. E Deus não quer o teu dinheiro, não pode botar o teu dinheiro. O que Deus quer é a tua alma que se perdeu. Se tu quiser entregar para Ele, se tu não quiser, quem vai perder é tu. Então, pessoal, as pessoas estão fazendo inversão de valor, estão querendo barganhar com Deus, comprar Deus. Ó, Deus, tu me dá isso, eu te dou aquilo. Está entendendo? E não é por aí, tá bom? Então, saiba que nesses últimos dias vai aparecer muitos falsos profetas. Muitas pessoas que estão voltadas mais para isso, tá? Mas que a gente seja diferente, tá? Que a gente seja idôneo, que a gente não use má fé, porque temos que lembrar de uma coisa: o que está em jogo também é a nossa, a nossa alma, para você não se perder, para nós não nos perdermos, tá? Então, lembrem disso. A promessa é para nós, nossos filhos, para tantos quantos for Deus chamar, tá certo? Então, pode falar em línguas estranhas, tá? Pode cantar cantos espirituais, pode orar em língua, tá certo? Agora, para tudo tem doutrina, né? E tem doutrinas também até para falar em línguas, né? Tem ensinamentos que Paulo deixa bem claro, que por muitas pessoas não serem doutrinadas, não conhecer a palavra, abusam desse dom, né, que recebeu, não sabem ter o controle, e por essa razão se escandalizam. Como por exemplo, já vi casos de a pessoa, o pregador está ali trazendo a mensagem, a igreja tem que estar calada, recebendo, glorificando, tá? Recebendo. Deus está ali quando você está pregando. Só tem um Deus. E aí alguém aqui no átrio do templo se levanta falando em línguas estranhas para entregar uma profecia. Ei, Sil. Aí eu pergunto:
Onde é que está Deus? Onde é que Ele está? Respondam, vocês. Ele está lá, usando o mensageiro da palavra. Esse que está aqui, está sendo usado por três, pode estar sendo usado por três ações. Primeira ação, emoção da carne. Emoção, isso tem uma emoção. Segunda razão para ele se deixar levar, pode ser algo que é emoção, que tem a revelação da carne, do homem e do diabo. Revelação da carne, revelação do homem, que o homem acha que é, sem ser, e a revelação do diabo, ou seja, uma mensagem diabólica. Alguém pode estar sendo usado por um espírito que não é divino e para atrapalhar, confundir, e aí a gente tem que estar ligado. Por quê? João, no capítulo 4 da primeira carta, ele diz: irmãos, não creiais em todo espírito, mas fazei prova. Está entendendo? Não é todo mundo que se levanta falando em línguas, que parece ser batizado, que você vai crer, não. Você tem que fazer prova, e a prova não é falando nem perguntando a alguém, é no teu coração, tu e Deus. Está entendendo? Tem que ser assim. Então, uma certa vez tinha uma mulher orando, e ela estava orando em línguas na igreja, e entrou a dirigente. Quando a dirigente entra, cheia do Espírito Santo, ligada, ela entendeu aquela língua estranha que estava sendo falada por ela. Era a mulher que estava de joelho, e ela viu que a língua estranha que ela estava falando não era de Deus, não era língua, era língua diabólica, demoníaca, era um espírito do inferno. Olha, de joelho dentro da igreja, e aí? E aí? Aí ela na hora disse: em nome de Jesus, eu te repreendo, espírito do inferno, sai dela agora. E a mulher, na hora, tá? Então, não podemos crer em todo espírito, porque tem gente que vem para o culto, se não tiver alguém falando em línguas estranhas, aquele culto não foi culto, não lhe agradou. Ali é meio morno, ali o negócio é meio frio, meio devagar. Tem pessoas que é tão voltado para esse lado, que se não tiver alguém falando em línguas estranhas, se não tiver um mistério, porque mistério, a palavra mistério quer dizer algo que ninguém entende. Se não tiver um mistério, eu vou estar preocupado com algo que eu não entendo. Eu vou estar preocupado com mistério. Se eu não entendo mistério, como é que eu vou estar preocupado? Mas tem gente que parece que se alimenta daquilo que não entende. É incrível. Aí, meu irmão, a gente não pode estar voltado para isso, tá? O batismo é para todo mundo, o revestimento de poder é para todo mundo, tá? Falar em língua, Deus manda que a gente fale através do apóstolo Paulo. Quero que todos vós falem em línguas estranhas, mas que vocês profetizem mais, tá? Profetizem mais. Então, mas vamos andar um pouquinho aqui, para a gente começar a entender algumas coisas, tá? Diz aqui, este versículo é bem claro, esse que a gente leu, e nos mostra que o batismo não ficou reservado apenas para os o quê? Ou para os que estavam com eles no dia de Pentecostes, como afirmam os antes-pentecostes, pois Jesus asseverou que estes sinais seguirão as que em meu nome expulsarão o quê? E o que mais? Está vendo? Jesus falou isso. Em meu nome expulsarão demônios e falarão nova língua. Está, ó, no futuro, né? Então, falarão novas línguas, expulsarão demônios. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Vamos ver isso? Marcos 16, 17. E estes
sinais seguirão aos que entendam que, isto é o que? Sinal, evidência da ação do Espírito Santo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Certo? Então, evidência do revestimento de poder é falar em línguas. Evidência do batismo com o Espírito Santo, tá bom? Falar em línguas, tá? Expulsar demônios não é só para quem é revestido, é para quem crê no nome de Jesus. Alguns pegam esse texto, tá? Para dizer, entendam isso, tá? Escutem isso. Pegam esse texto fechado para dizer que a pessoa não precisa ser batizada no Espírito Santo, basta crer em Jesus que já fala em línguas estranhas. Ó perigo, ao perigo. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então não precisa ser batizado. Ao perigo, porque quando os discípulos foram delegados por Jesus, nenhum falou em línguas, tá? Eles não falaram em línguas. Bom, então falar em língua, o dom, né? Esses sinais veio depois do revestimento do poder, na descida do Espírito Santo em Pentecostes, certo? Então, quem está entendendo, diga amém. Se não estiver entendendo, levanta o dedinho e pergunta, tá? Para a gente tirar dúvida. Santificação. Alguns confundem batismo com santidade. Batismo não é um salvo-conduto de posse, do qual o crente pode abusar da bondade e misericórdia divina. É certo que o Espírito Santo é quem promove a santificação na vida do crente, tá? Veja bem, não quer dizer a pessoa que porque ela é batizada com o Espírito Santo, revestida com o Espírito Santo, não quer dizer que ela é santa, ela é santa sempre, não, tá? Não quer dizer que ela deixou de pecar. Tem pessoas que já foram batizadas, mas vivem hoje uma vida de pecado, tá? E muitos ainda continuam falando em línguas estranhas, e muitos ainda estão muitas vezes nos púlpitos da igreja, tá? Com microfone, pregando o amor, mas não vive ele, tá certo? Orando, e a gente vê que não são batizadas, são revestidas, mas não são santas. Por que não são santas? Porque não são sensíveis ao Espírito Santo de Deus, não obedecem ao Espírito Santo de Deus, não atentam e não vivem a palavra de Deus que é trazida pelo poder do Espírito Santo para nos convencer, para nos lavar da impureza espiritual e nos fazer santo. Porque o que nos santifica é o quê? Não é em si o Espírito Santo, ele promove a santificação, mas a santificação ela acontece mediante a pregação da palavra, a leitura da palavra. Não existe santificação sem a leitura da palavra. Está entendendo? É por isso que ele diz em João 17:17, o Evangelho: Pai, santifica-os na o quê? Verdade. A tua palavra é santifica-os. Então a santificação vem mediante a pregação da palavra, vem mediante o ensino, o estudo da palavra, a aderência à palavra. A gente adere a ela, ou estuda ela, aprende ela e começa a colocar ela em prática, a viver ela. Aí a gente começa a ser santificado. Por isso que a palavra diz: para quem mata, não matarás. Se a pessoa ouvir a palavra e deixar de matar, foi santificado naquela área. Então já não está matando, já é santo naquela área. Não roubarás. Ele ouve, ele roubava, mas ouviu a palavra, então ele não rouba mais. Foi santificado, foi lavado pela palavra e santificado. Porque santificação quer dizer separação do pecado. Amém? Então, vamos mais adiante.
Gálatas 5:16. É conhecido esse texto. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se uns aos outros para que não façais o que quereis. Então, digo, porém, andai em espírito, tá? Esse espírito aí não é o do homem, é o de Deus. Andai em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, aqui o apóstolo está dizendo, ei, anda ligado no espírito, tá? O espírito que ele está falando, que é o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do nosso pecado, tá? É ele que nos faz entender a palavra de Deus, e é ele que nos faz sentir tristeza pelo pecado, tá? É o Espírito Santo em nós que nos faz e faz com que a gente se enoje do pecado, odeie o pecado, porque ele é o Espírito Santo. Ele é separado do pecado. Ele tenta tirar o homem do pecado. É por isso que ele não habita em casa suja. Ele não habita em templo sujo. Ele é santo. A pessoa praticou coisas erradas, o Espírito Santo se entristece e se afasta. Não tem como escapar, tá? Então, entendam bem. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, dizendo que você vai estar vivendo uma vida do espírito, mas vai estar sendo cobiçado, tentado, atraído pela tua carne, ou seja, pela tua natureza pecaminosa, que ainda não está eliminada de você e nem de mim, tá? Você é crente, é um evangélico, é um servo de Deus, mas o velho homem está dentro de você ainda adormecido. Ele não quer que você sirva a Deus, a tua natureza não quer, tá? Por isso que é uma luta, é você querendo servir a Deus, aquela cobrança dentro de você, e a carne não deixa. Aí vem cansaço, vem fadiga, o trabalho, e fulano brigou comigo, e eu tive uma discussão, e eu não sei, aquela luta, e o Espírito lá adora, vai buscar, vai ler, te dedica, vai pregar, vai evangelizar, e a carne, não, tu está cansado, não, vai para a cama, não, fulano que está lá, toma a frente, não te preocupa não, é aquela luta, tá? Não cumprireis a concupiscência da carne. Ele está dizendo, ei, não faça o que a tua natureza pecaminosa manda. Por exemplo, a pessoa às vezes tem um curso como esse aqui, aí a pessoa está em casa assistindo televisão, e agora? Está cumprindo o quê? A concupiscência da carne. Está entendendo? A pessoa está aderindo ao desejo da carne, certo? Tem um curso como esse, a pessoa está em casa, deitado, conversando, ou vai para a casa de A, para a casa de B, e não vem para aqui, aonde é o que? Lançado no salão, palavras úteis, palavras que nos ajudará a ter um entendimento melhor, a se santificar, a alcançar algo da parte de Deus melhor, tá? Aí quem está perdendo? A própria pessoa. Não cumprirei o que precisa da carne. Aí tem mais um que aqui, ele diz assim, vamos lá, assim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, certo? Então lembre-se que você vai ter sempre o inimigo andando com você, dentro de você, agindo em você, de tal maneira que o apóstolo Paulo, o homem daquele, ele chegou a dizer, olha, rapaz, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, e o mal que eu não queria, este eu faço. Não é que Paulo estava vivendo, praticando maldade, iniquidade ou no pecado, não, é porque ele via algo que ele queria fazer de bom, mas em virtude das suas condições, ele não podia atender, ele não podia realizar. Então ele queria, mas não conseguia fazer. Aí ele dizia, aquilo que eu quero, isso eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso eu faço. Deu para entender? Isso eu faço. Ou eu vi uma pessoa ali, ela precisava de 15 reais
puxa, ela é uma pessoa honesta, ela precisa, mas rapaz, eu não tenho agora. Ou seja, eu quis fazer o bem a ela, mas terminei fazendo o mal que eu não queria. Qual foi o mal? De não dar, de não ter para dar, embora eu não tendo culpa, mas eu fiz o mal, porque o meu entendimento queria ajudar, mas eu não consegui. Aí ele diz, o mal que eu não quero, esse eu faço. Está entendendo? E a nossa vida é assim. A gente tem coisas que a gente não queria fazer e termina fazendo, porque é a nossa natureza, tá? É o nosso velho homem, mas a gente tem que vigiar, para que isso não venha ter o quê? Primazia na nossa vida, para que isso não venha prevalecer, para que isso não venha ter, evidências ao ponto das pessoas que estão em nossa volta verem isso aí, tá bom? Vamos lá. Aqui agora, vamos lá dizer que assim, mas isso não é batismo, é isso? Mas isso não é batismo. A pessoa pode ser santificada e cheia do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e não ser batizado com o Espírito Santo. Ou seja, os frutos, entendam bem uma coisa, pessoal, os frutos, olha, pessoal, entende bem, os frutos do Espírito Santo, que está em Gálatas, na carta aos Gálatas 5, tá? E 22, aqui 5 e 22, contra essas coisas, aqui, mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor no grego, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então veja bem, Sil, esses frutos daí não é para quem é revestido com o poder do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, para você entender melhor, não é para quem é batizado, não. Os frutos do Espírito Santo é para todo mundo que nasceu de novo. Os frutos do Espírito Santo é para todo cristão que nasceu de novo. Aí que você vai discernir, vai entender, vai perceber, vai descobrir quem é e quem não é crente dentro da tua igreja e ao teu redor. Como, irmão? Pelos frutos. O próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, pelos frutos os conhecereis. E o Senhor Jesus também disse, olha, não pode a árvore má dar bons frutos. Então você vê um cristão com ódio no coração, está na igreja, Pai do Senhor, seu irmão, tudo bem, aqui embaixo mas lá em cima não. Ódio no coração não é fruto do Espírito, é obra da carne. Está entendendo? Falta de perdão não é fruto do Espírito, é obra da... Aí a pessoa dentro da igreja não fala com A, não fala com B, tudo se irrita. Cadê o fruto? Aí o que é que está faltando para essa pessoa? O que é? Nascer. Está entendendo? Então muitos que estão dentro da igreja não nasceram de novo ainda. São nossos irmãos, estão aqui com a gente, mas não nasceram de novo ainda. É aquilo que aconteceu com Pedro. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus e não tirou a faca dos quartos. Está entendendo? E nem Jesus mandou ele tirar a força não, porque não é por força nem por, é pelo meu, diz o Senhor. Então Deus não quer nada forçado. A palavra não está saindo, a pessoa tem que escutar e praticar. Então, irmão, a gente vê que essas pessoas precisam nascer de novo. E nascer de novo, quem nasceu de novo tem que gerar os frutos do Espírito Santo de Deus. Já pensou? Eu fico vendo pessoas que na igreja promete algo e não faz. É o que essa pessoa?
É o quê? É o quê? Tem a dizer, não, é o que essa pessoa? É mentiroso. E mentira vem de Deus, irmão? É do diabo. Então, igreja, nunca prometa algo que você não pode cumprir. E se prometer, cumpra. Honre a sua palavra que você deu. Porque sabe qual é a maior riqueza que o ser humano tem aqui na terra, secularmente falando? A maior riqueza que o ser humano tem é a palavra dele. Porque pela tua palavra eu conheço quem tu és. Você diz que faz e faz, você é um homem de verdade, você é um homem de dignidade, você é um homem de honra, você é um homem verdadeiro. Porque disse e fez. Se você diz e não faz, você é um mentiroso, é um cravo, é um enganador, você não merece confiança. Então nunca vai ser exaltado, nunca vai ser honrado, nunca vai ser dignificado, tá? Então honre a sua palavra, honre. Se errar, peça perdão, peça desculpa, mas lute para honrar a sua palavra, porque na medida que você assim fizer, as pessoas vão chegando a você e você vai sendo exaltado, vai recebendo confiança, vai recebendo posição, vai sendo elevado. Então, cuidado, tá? Não ser batizado com o Espírito Santo, ou seja, alegria. A salvação traz grande alegria ao coração do Romanos 14, 17. Leia lá. Pronto. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É aquilo que nesses últimos dias os cristãos estão confundindo, fazendo inversão de valor. Pede a bênção a Deus, aí Deus dá. Aí o que é que ele faz? Em vez de ele se dar mais a Deus, puxa, Deus me deu, Deus me abençoou, oh meu Deus, muito obrigado, eu não tenho como te pagar, mas eu vou trabalhar mais, vou procurar dar mais para ti. Aí sai para evangelizar, né? Aí vem orar, aí vai visitar, ajuda alguém. Não, aí a pessoa fala assim: ei irmão, Deus me deu a minha bênção, estou de posse, tá? Vou fazer um culto de ação e graça. Aí faz um culto de ação e graça, parte um bolo, um guardazinho, dá para os irmãos, depois tchau, vai sentar e fica lá no bolo. Já pagou a Deus, já pagou a Deus, não faz mais nada, achando que Deus come bolo e bebe guaraná, achando que está pago a luta, a batalha, os anjos que Deus enviou para dar livramento e lhe dar aquela vitória, e aí quer pagar com bolo e guaraná. Não, está dizendo aqui que o reino de Deus não é comida e nem bebida, é alegria, gozo, justiça, paz do Espírito Santo. Está entendendo? Não quer dizer que você não pode fazer com ação e graça. Pode sim, pode fazer, tá? A gente tem que se alegrar com nossos irmãos, mostrar que Deus nos deu a vitória e convidar pessoas que não são evangélicas para vir. Outra coisa também, vai cair na homilética: culto de ação e graça não é só para cristão, não, é para você que recebeu a bênção, convidar pessoas não evangélicas, tá? Tem que ter no mínimo 10 lá. Convide muitas pessoas no evangélico. Para quê, irmão? Para que eles vejam a glória de Deus na tua vida e assim sintam o desejo de se converter. Porque quem já está em casa, todo mundo sabe que o Deus que serve é poderoso, que Ele pode tudo. Então, lembra bem, não faça inversão de valor. O reino de Deus não é comida nem a bebida. Faça culto de ação e graça. Chame a gente. Chame a gente para comer bolo e beber guaraná, tomar guaraná. Mas entenda bem uma coisa: que o que Deus quer não é teu bolo e nem é tua guaraná. Ele quer a tua alma. Ele quer o teu trabalho. Ele quer as tuas ações. Ele quer a tua obediência a Ele. Tá bom? Então não adianta a gente estar na igreja, receber as bênçãos de Deus e não obedecer. Se bem que tem até que vigiar. Quem não obedece não pode receber as bênçãos de Deus. Não pode. Porque eles sondam o coração, sabem que
Está entendendo? Deus não é menino, tá? E nesse último dia o diabo tem enganado há muito, viu? Há muito. Porque, vou te dar só um exemplo. Tem crente que é enganado pelo diabo dentro da igreja? Tem. Por exemplo, o camarada vai lá em cima no morro, onde tem aquela estátua. Lá se ajoelha, senta uma velha e diz: estou precisando disso. E luta, e vai lá, e todo dia se ajoelha, e pede. Deus está ouvindo aquilo ali? Não. Deus não está tentando para aquilo ali, porque Ele está pedindo a outro. Tá? Isso é até abominável diante de Deus. Tá? Aí o que acontece? A pessoa vai e recebe. E agora? Quem foi que deu? Foi Deus? Foi? Deus permitiu, mas não deu. Não está nesse negócio, não. Deus deixou. A pessoa foi enganada. Foi enganado. Pode ver, já li vários livros, tá? De pessoas agradecendo bênçãos que receberam de estátuas, que eles dizem que são santos. E agora? Está entendendo? Aí na igreja, vamos lá. O camarada está na igreja, aí está desempregado, tá? Deus tem suprido a necessidade. Ele não tem o come filé mignon, mas está vivendo. E às vezes até a mulher trabalha, ou o marido trabalha e a mulher não trabalha. Aí eu fico vendo, estou observando um ponto: o marido trabalha, ganha muito bem, supra a necessidade, mas aí a mulher disse que estava na obra, se dedicando, mas ela disse: eu quero um trabalho. E começou a pedir um trabalho. Trabalho esse que, quando ela recebeu, não veio mais para a igreja, desistiu de vir para a igreja, começou a esfriar na fé e quase se separa. Eu pergunto: foi Deus que deu? Eu tenho minhas dúvidas. Porque Deus vai dar um negócio para você se destruir. Que Deus é esse? Está entendendo? Então eu vejo por aí que o diabo engana muitos crentes que não têm visão, estão com fome. Na hora da fome, o que é que você quer? Então, na hora do desemprego, o que é que você quer? Emprego. Está entendendo? Na hora da dor, o que é que você quer? Um alívio. Então chegou por ser apressado e não vigiar, a gente pega tudo que vem, tá? Então eu sei que tem casos de pessoas que são verdadeiros, são fiéis, lutam, estão naquele trabalho, não estão conseguindo chegar, mas lá onde eles estão ligados no Espírito, do Senhor, eu estou aqui porque eu preciso, tu sabe, Senhor, me ajuda, move os corações, cria situação, muda meu horário, me leva, meu Senhor, o Senhor sabe. Aí Deus vai lá trabalhar nessa área para dar vitória. Fez aí que tinha o diácono Vado aqui da igreja, o esposo da irmã Aurinha. A gente orou várias vigílias, ele largava o trabalho, tarde da noite e vinha, ele já vinha para a vigília. Na vigília ele ficava e a gente orava para que Deus mudasse o quadro da vida dele, para que ele tivesse tempo para a obra. Não demorou muito, tá? Ele deu um treco lá dentro, passou mal, aí a firma viu que ele não podia mais ficar, mudou o horário dele e ele ficou. Mudou o horário e ficou trabalhando na obra por um bom tempo. Tá entendendo? Então a gente vê que ali foi algo que Deus foi quem fez. A gente estava pedindo a Deus e Deus respondeu a gente, deu a ele, tá? Então saiba disso, que nesses últimos dias o diabo vai enganar muitos cristãos que não estão ligados na palavra, tá? Que não estão vigiando. Então, pessoal, daqui para terminar ainda, estou terminando já. Vamos lá. Selo. Eu vou terminar do 14:17, né? Mas sentir alegria ou emoção não quer dizer que o crente é ou tenha sido o quê? Com o Espírito Santo. Porque tem gente que se emocionou assim, né? Falou lá assim um pouquinho, chorou, gritou, aí acha que já é batizado. Não é assim, tá? Que a emoção faz isso. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, tinha uma menina que ela ia para a igreja e na hora da oração mesmo ela começava a gritar. Gritava, uma coisa horrorosa, feia. Alguém dizia que era batizado com o Espírito Santo. Batizado o quê? Né? O Espírito Santo não é desorganizado nem bagunceiro não, tá? Aquilo ali era uma emoção da carne, tá bom? Então entendam isso. Crente mas sentir alegria ou emoção não quer dizer que o crente é ou tenha sido batizado com o Espírito Santo.
4 é o selo, no caso, selo. Selo é rótulo, é marca de registro. O selo indica a nossa indicação de salvo. Efésios 4:30. Batismo indica poder. Então, o selo, nós somos selados. Todos nós somos selados. Todos nós somos selados. Somos ou não? Somos. Porque o selo é o Espírito Santo que nós recebemos, como já disse, certo? Temos o selo da promessa, tá? Agora, todos nós somos revestidos com o Espírito Santo? Não. Porque o revestimento é quando você recebe o ré. A palavra já está dizendo ré. Vestimento. Você é revestido. É uma veste por cima de outra. Revestido para uma tarefa maior, mais poderosa, mais ativa, entendeu? Então, não adianta também pedir o batismo com o Espírito Santo por vaidade, simplesmente por querer. O batismo é para aquilo que é útil ao Senhor. Ser batizado, irmão, a gente vai chegar lá, mas é uma bênção. É maravilhoso ser batizado com o Espírito Santo. A visão se abre de tal maneira. Quando você está pregando, você fala o que você nunca imaginou falar. Às vezes eu estou pregando, eu falo coisas que eu digo, meu Deus, isso como foi que veio? Vem do céu, é um véu. Por enquanto não é revestido, a gente ainda tem um véuzinho assim ainda. A gente vê por trás do véu. Mas quando você é revestido, o véu sai. Você tem uma visão nítida. Passa a ter um entendimento completo, ou seja, é uma plenitude do alcance, do conhecimento de Deus. É mergulhar nas profundezas das revelações e dos mistérios de Deus. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2 que o Espírito penetra nas profundezas de Deus. Se você penetra no Espírito, o Espírito penetra em você, você também penetra nas profundezas de Deus. É por isso que a gente traz revelações, palavras que as pessoas ficam, é verdade, é mesmo, está entendendo? Então, para aí, irmão, marca aí. Ficamos agora, finalidade do batismo com o Espírito Santo. Vai ser boa essa, tá? Então, vamos agora agradecer a Deus, orar a Deus. Vamos convidar aqui nosso diácono Agostinho para louvar, e com esse louvor a gente vai recolher a oferta da semana que vem para o lanche da semana que vem. Diácono Agostinho está com a oportunidade.